Olá, você está na terceira temporada de Afroturismo, o Movimento. Eu sou jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. No programa de hoje, que tem apoio do Pinterest, vamos fazer uma viagem para o bairro da Barra Funda. Ele fica aqui na região centro-oeste de São Paulo e é um bairro muito especial para mim. A gente sabe, é por causa disso que hoje o Guia Negro Entrevista, na verdade, vai ser o Guia Negro Entrevistado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cíntia Gomes, sou jornalista, consultora do Guia Negro, editora do livro São Paulo Negra. A gente vai falar dele hoje também, porque tem um capítulo do livro que é sobre a Barra Funda, né, Heitor? Exatamente. Heitor Salatiel, produtor cultural, que está aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um texto incrível que o Juca Guimarães fez sobre a Zona Oeste e a Barra Funda. E aqui a gente vai contar um pouco sobre as nossas experiências, dicas de lugares e coisas para fazer. Tem muito assunto hoje, né, Guilherme? Com certeza, estou feliz e estou um pouco apreensivo, porque nunca fui o entrevistado desse programa, não é mesmo? Ah, sempre tem a vez da estreia, né? E a estreia chegou, a estreia é hoje. Bom, a Barra Funda, ela recentemente, né, foi eleita por uma revista britânica chamada Time Out, como um dos bairros mais legais do mundo, que é uma coisa que vocês sempre falaram para mim há muito tempo, né? Que a Barra Funda era muito, muito, muito legal. E o que é que tem de tão legal e de tão especial na Barra Funda? A Barra Funda tem essa cara de bairro ainda, apesar de ser um lugar que fica no centro da cidade de São Paulo. E ela tem essa coisa da comunidade. Então, as pessoas que moram ali, elas se conhecem, elas fazem essas trocas. E tem uma coisa que eu gosto muito da Barra Funda também. Tem muita gente que trabalha ali nos comércios da Barra Funda e que também mora no bairro. Então, obviamente, a Barra Funda recebe muita gente de outros bairros, né? Por ser esse centro comercial. Mas também tem essa característica de ter essas pessoas que moram ali. Então, é esse bairro que é comunidade, é esse bairro que tem emprego e residência, é esse bairro que tem muito samba, então é muito legal você tá andando pelas ruas do bairro e ver esse samba acontecendo, ver esses batuques. Tem muitos terreiros também, principalmente de Umbanda, e que é interessante também você ver essas religiões de matriz africana presente nessa região. É um bairro que a gente tem também uma conexão muito grande, né? E a gente sempre fala isso, assim, do quanto é fácil de chegar em outros lugares, porque a Barra Funda tem trem, tem metrô, tem ônibus, e a gente consegue também fazer muita coisa a pé para outros bairros ali do entorno. Então, é um bairro que está perto do centro, está perto da Zona Oeste, está perto da região norte. Então, a gente consegue essa mobilidade muito grande. Eu adoro morar lá, eu moro lá desde 2009, então foi o bairro onde eu cheguei em São Paulo, e eu acho que isso também tem a ver com um pouco de por que eu não mudei de lá, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei na rodoviária da Barra Funda, então essa migração é um bairro de muitos migrantes também, muitas pessoas que chegaram em São Paulo da região Nordeste, da Itália, de África, de outros estados brasileiros, e quando eu cheguei na rodoviária da Barra Funda, e eu lembro muito bem dessa cena, que eu cheguei com mais coisas do que eu conseguia carregar, e aí eu tinha uma mala e eu tinha uma caixa com um pouco de livros e um pouco de coisas pessoais, e aí eu lembro que eu não conseguia administrar tudo, então eu ia arrastando a mala e ia chutando a caixa para atravessar o terminal da Barra Funda. Lembra todo mundo, né, que você é do Mato Grosso do Sul, Exatamente. Né? Você mudou para São Paulo. Exatamente, eu mudei para São Paulo em 2009 para fazer uma pós-graduação, vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São Paulo tem 3 terminais rodoviários, a Barra Funda é onde chega os ônibus que vêm dessa região, né, do Mato Grosso do Sul. E aí eu estava atravessando o terminal para encontrar minha prima, que estava me esperando do outro lado de carro. E eu acho que até hoje, né, eu já tive alguns trabalhos que eu tinha que atravessar o terminal da Barra Funda, e até hoje eu vejo muito essas pessoas chegando até São Paulo, aquele olhar de sonho, aquele olhar de preciso fazer acontecer, e que São Paulo proporciona. E eu acho que a Barra Funda é um centro que permite a gente fazer tudo isso. A Barra Funda te acolheu, né? Pelo que você está contando. Com certeza. O Guia Negro, né, tem um tour chamado Barra Funda do Samba, né? E por que vocês escolheram esse nome? E esse samba, né? A gente sabe que tá ligado às origens do samba na própria cidade de São Paulo. E isso está só no passado? E esse samba continua no presente, muito presente na Barra Funda?
A Barra Funda do samba foi porque a gente percebeu que era esse bairro muito musical, que tem muitos sambas até hoje, e que é o berço do samba na cidade de São Paulo. Ali a gente tinha algo muito importante na cidade de São Paulo e para a Barra Funda é a ferrovia. Então a Barra Funda ela cresce no entorno dessa ferrovia. A estação da Barra Funda ela é inaugurada em 1875. Então é algo que marca a virada desse bairro que deixa de ser uma zona rural e começa a ter esses operários, começa a ter esse movimento desses trens que iam para o interior de São Paulo. E esses trens que iam e vinham do interior paulista, eles traziam mercadorias. Entre essas mercadorias estava a banana. E aí, ali na Barra Funda, onde hoje é o Memorial da América Latina, a gente tinha um lugar chamado Largo da Banana. E esse largo era um lugar onde esses estivadores, essas pessoas que ajudavam a carregar e descarregar os trens, ficavam esperando esses transportes chegarem. E entre esses intervalos, eles começaram a fazer esses batuques. Isso a gente está falando no começo do século XX, né? Então, a partir de 1900. E lá, então, no Largo da Banana, surgem esses batuques. Tem a tiririca, também a capoeira, que são outras manifestações culturais negras. E é muito interessante saber que isso aconteceu nesse bairro. Hoje a gente tem uma pequena placa ali no viaduto do Pacaembu demarcando esse território, que foi o Largo da Banana. E aí quando a gente anda pelo bairro da Barra Funda e a gente conversa com os moradores, a gente conversa com essas pessoas que visitam a Barra Funda, a gente percebe que as pessoas não conhecem essa história. Então, acho que o papel do Guia Negro é muito contar essas histórias que a história não contou. Então, a ideia do tour foi muito resgatar esse lugar, resgatar essa história, mas também trazer onde tem samba hoje, né? Eu brinco que eu adoraria fazer uma plaquinha que é aqui tem samba. Então, vários bares que você passa durante o dia, que às vezes você não dá muita coisa para eles, à noite tem um samba, e geralmente são os melhores sambas, assim, esses sambas que são nas ruas, nesses bares mais simples, e que a Barra Funda tem alguns, assim, mais de uma dezena. Sim, a história, né, ela ocorre, né, por meio de fatos, são fatos históricos aqui que a gente está lembrando, mas esses fatos são realizados, né, por pessoas, né, esses acontecimentos são realizados por pessoas. E quem são esses personagens, né, que fazem parte da história negra da Barra Funda? A gente tem algumas figuras que ajudam a contar essa história, né? Uma delas é o Seu Dadinho. O Seu Dadinho, ele é fundador de uma escola de samba muito importante para a cidade de São Paulo, que é a Camisa Verde e Branco, que a sede dela é na Barra Funda. Ela, assim como outras escolas, ela mudou já de território dentro do bairro, mas é uma escola que ela nasce no quintal desse homem negro, nasce no quintal de uma família negra e que ele é considerado um dos cardeais do samba, né? Que são esses fundadores das escolas de samba no século XX. Então, acho que o Seu Dadinho é uma figura que é importante para ajudar a contar essa história. Tem um grafite em homenagem a ele lá no lugar onde foi o Largo da Banana, no muro. No cruzamento da Avenida Pacaembu com a Rua Barra Funda. A gente também tem uma outra figura importante, que é o Mário de Andrade, que é um escritor que participou daquela Semana Modernista de 1922. A casa dele era na Barra Funda, então ele cresceu nesse bairro. Ele é uma casa que hoje a gente enxerga ela grande, mas que, na verdade, e que tem um museu em homenagem a ele, que é a Casa Mário de Andrade. Mas, na verdade, o que hoje é o Museu Casa Mário de Andrade é a casa do Mário e do vizinho. E era um bairro periférico, né? Então, isso demonstra o quanto o Mário e a família dele eram pessoas que estavam tentando ali conquistar a vida. Ele não tinha a mesma grana do Oswald de Andrade, não tinha, né, dos outros parceiros ali da Semana Modernista. E ele era esse escritor que pesquisou muito sobre o samba, que falou sobre negritude na sua obra, que sofreu racismo por ser uma pessoa negra, sofreu homofobia por ser gay. Foi o primeiro secretário de cultura negro da cidade de São Paulo. Depois a gente demorou 100 anos para ter uma outra pessoa negra à frente dessa pasta, que é bastante importante. Então, são duas figuras, né? Seu Dadinho e Mário são duas figuras que ajudam a contar essa história. E trazendo um pouco para o presente, eu gosto muito da história da Dona Tati, que é uma empresária que tem o Bar da Dona Tati, que é um lugar de samba, que recebe muito a velha guarda da Camisa Verde e Branco, que é essa escola fundada pelo Seu Dadinho, e que é uma das poucas empresárias negras ali da Barra Funda que tem um estabelecimento, que é um lugar de samba, que é um lugar que tem feijoada no final de semana e que tem uma cena muito efervescente naquela região onde está também o Boteco da Dona Tati.
Sim, a gente está falando bastante de samba, né? Justamente pela Barra Funda ter essa ligação histórica, né, com o início do samba aqui na cidade de São Paulo. Mas a Barra Funda não é só do samba, né? Então eu queria que você falasse também um pouco de outras, enfim, manifestações culturais, enfim, outros rolês mesmo. Tudo. A gente quer saber tudo que tem na Barra Funda. Tudo e um pouco mais que tem na Barra Funda. Uma coisa que eu gosto da Barra Funda é que a Barra Funda virou o grande centro das galerias de arte. Então, galerias de arte que antes ficavam na Vila Madalena e que ficavam nos Jardins, mudaram para a Barra Funda por conta dessa característica industrial. Então, a Barra Funda, lá do final do século XIX, começo do século XX, tinha esses galpões que eram de fábricas e que foram ficando esvaziados. E essas fábricas estavam ali por conta da presença dos trilhos do trem, então era mais fácil escoar essa produção. E aí, com esses galpões abandonados, o aluguel vai ficando mais barato e vai conseguindo abrigar essas galerias de arte. Então, a gente tem algumas galerias de arte na Barra Funda. Eu queria destacar a do No Martins, que não é, na verdade, uma galeria, é um ateliê, é o lugar de trabalho dele, mas que é um artista incrível, que fica ali na Barra Funda. O Josafá também, que é um novo artista que acaba de mudar para a Barra Funda e que a Barra Funda é esse lugar, né, de que a gente vai recebendo essas pessoas. Então, acho que quem tem um circuito de artes na Barra Funda, então acho que é legal as pessoas saberem desse circuito. É um bairro que tem também muita coisa para fazer à noite. Então, tem esses sambas, mas, por exemplo, tem o Prato do Dia, que é um lugar que tem disco de vinil tocando nos sets. De quinta a domingo, a gente tem ou o bar ou a baladinha funcionando. É uma galera muito antenada, muito descolada. Para quem está fora de São Paulo, acho que é uma boa pílula de como conhecer um pouco essa cena de São Paulo. Tem um DJ muito famoso na nossa cena, que está sempre por lá e que fez parte do Racionais MC. E que ele está sempre tocando e que dá aulas, né? E que a gente adora poder trocar com ele. Então, acho que a Barra Funda tem, né, esses rolês alternativos. Tem karaokê, tem outros bares de música eletrônica, também a The Edge, que era uma grande balada de música eletrônica muito famosa na cidade, fica na Barra Funda também. Então, acho que a gente tem essas possibilidades de noite e que cada vez mais os bares da Barra Funda também se tornaram um ponto de encontro. Então, tem muita gente que vai para a Barra Funda para ficar na rua e para fazer uma coisa que Heitor e eu adoramos fazer, que é uma espécie de pub crawl, que é isso, assim, você vai num bar, depois você vai para o outro, depois você vai para um terceiro, e aí você vai vendo essa noite se transformando, né? Tem um bar lá, ali na Barra Funda, que ele chama Mamãe, e aí quando ele acaba, as pessoas atravessam, e é um bar mais alternativo, mais hipster, e aí quando ele acaba, as pessoas atravessam a rua e vão pro Papai, que é um bar mais raiz, que é um bar mais bagaceira. Bagaceira é o nome, né? E eu acabei não falando o nome do DJ que toca no Prato do Dia, que é o KLJ. Ah, só. A gente tinha imaginado que era esse. Já sabia. Sim. E falamos de música, falamos de arte, acho que também vale a pena a gente falar de gastronomia, né? São Paulo é uma cidade, né? Uma capital gastronômica mundial, né? E a Barra Funda também deve ter ali, né? Os representantes. Nossa, e tem representantes do mundo todo, eu diria assim. Tem restaurante japonês, que é o Zuni, tem restaurante coreano, que é o Komá, tem restaurante Baianeira, que é um restaurante referência, né? Um beijo para Manu, que começou na Barra Funda, um restaurante que tem essa comida, as duas melhores culinárias do Brasil, a gente pode dizer isso aqui, será? É a nossa opinião, né? A gente que está aqui falando, deram o microfone pra gente, a gente está dando opinião. Que é Bahia e Minas, e a Manu é do norte de Minas, e ela faz essa comida maravilhosa, que começou numa casa da Barra Funda e hoje tem também uma unidade no MASP, mas eu confesso que eu sempre vou gostar mais, apesar do MASP ser, né, glamour, mas eu sempre vou gostar mais daquela casa especial da Barra Funda. Ela abriu o Boteco da Manu também, que também fica na Barra Funda. A gente tem um restaurante que eu adoro, que chama Casa do Norte, que ele fica numa esquina da rua Barra Funda, e que traz comida do Ceará, são baião de dois, e tem uns caldos deliciosos também.
A gente tem o Verubar, que é um restaurante que tem comida paraense. E tem muita coisa também ligada... tem muitos quilos de comida, né? São Paulo, né? Tem muitas padarias, tem padaria 24 horas. Então, acho que é um bairro que você sempre vai ter boas opções para comer. E eu ia esquecer, mas eu não vou esquecer de falar do Chevere e do Mescla, que tem comida latina, que ficam na Rua Souza Lima. E que é delicioso, esses dois restaurantes ali que são vizinhos. Eu queria... lembrei de uma coisa aqui que não está no roteiro, que a gente não tinha combinado, e que talvez não tenha tanto a ver com a pauta de viagens, mas também tem a ver, né, com a história negra do bairro, né, que a gente está comentando, que foi a fundação do Sindicato das Empregadas Domésticas, se eu não me engano, né? Ele foi na Barra Funda e, se eu não me engano, uma das fundadoras era a mãe do Geraldo Filme, né? Que é um sambista, né, mais ligado a Vai-Vai, mas que está nesse começo também, né? Na origem Conhecido do samba. como Geraldão da Barra Funda. Vamos trazer um Geraldão aqui para Barra Funda. Desculpa, na desloquei. verdade, o seu Geraldo... o seu Geraldo Filme, que é compositor de vários sambas enredos, ele era um homem alto, então ele era chamado de Geraldão. E o nome dele... Né, já é um apelido, né? O Geraldo Filmes, mas um outro apelido dele era Geraldão da Barra Funda, porque ele é morador do bairro. A galera do Peruche gosta de lembrar que ele fez muitos sambas enredos pro Peruche, que fica na Casa Verde, que é um bairro vizinho que também nasce, que tem uma ligação muito próxima com a Barra Funda. O seu Geraldo ganhou uma estátua lá na Barra Funda, num entrocamento ali da Avenida Pacaembu. A gente passa nela na caminhada Barra Funda do Samba. E a música mais famosa que ele compôs, que acabou sendo só uma, mas que foi a que mais ganhou fama, chama Tradição, que é em homenagem, é o hino da Vai-Vai. A Beth Carvalho gravou essa música, entre outras pessoas. Então, por isso, o seu Geraldão, ele tem muito essa ligação também com a Vai-Vai. E uma coisa que eu acho bonita, falando de samba e de escolas de samba, a Vai-Vai, por exemplo, ela tem uma parceria muito legal com a Camisa Verde e Branco. Então, todo carnaval, você vai ver a Vai-Vai fazendo um ensaio junto com a Camisa Verde e Branco na Barra Funda, e a Camisa Verde e Branco fazendo um ensaio com a Vai-Vai, em geral, no Bexiga. Hoje a Vai-Vai está ali meio sem território, mas elas são escolas irmãs. Então, se uma precisar de um carro alegórico, de uma fantasia, elas vão emprestar, né? Porque o carnaval tem essa coisa... É interessante porque os dois bairros têm essa ligação negro, ítalo e nordestino, né? Exato. E são esses bairros que são conhecidos como italianos, como eu disse, mas que na verdade são muito negros e muito nordestinos. E o carnaval tem essa coisa da competitividade, mas que também tem essas irmandades dessas escolas, e é muito bonito de ver. Então, seu Geraldo é essa figura também que vale a pena destacar entre as figuras históricas da Barra Funda. Mas a Cíntia comentou sobre o sindicato, né, das empregadas domésticas. É interessante falar que ali na Praça da Marechal foram colocados monumentos, né, homenageando a esses profissionais. Então, seria a faxineira, o copeiro, o segurança, pensando nessa função. E quando a gente pesquisa monumentos da cidade de São Paulo, 390 monumentos, né, é uma quantidade muito expressiva, mas só 5 homenageavam pessoas negras. Então, quando o Gui comenta, né, em 2022 é colocado o Geraldão da Barra Funda. E aí é colocado mais 5 novas estátuas. Então, a gente tem um número expressivo de 10 novas estátuas. Só que quando questiona essas estátuas, né, das pessoas, né, que trabalham na área funcional, né, também tem essa ligação de ser pessoas negras. Então, a gente teria um número de 15 pessoas. Só que é interessante, né, colocar nesse lugar as empregadas domésticas, o cozinheiro, o copeiro. Eles são pessoas negras naturalmente, majoritariamente, né? E é legal porque essas estátuas que o Heitor citou, que ficam na Praça Marechal, elas estão no meio de um paisagismo que acabam escondendo elas um pouco. Então, para quem estiver visitando aquela região, olhe com atenção que vocês vão encontrar elas, e é bem legal esse registro também. Massa. Bom, como hoje eu fui promovida a entrevistadora aqui do Guia Negro, vou fazer então com você o quadro Passaporte Black. Vou te levar para uma viagem comigo, te dar um passaporte black e fazer um bate-bola sobre viagem. Bora lá? Bora lá.
O que você sempre leva na sua bagagem, Guilherme Soares Dias? Eu gosto de levar canga, porque eu acho que canga é uma peça multiuso. Você usa de toalha, de cortina, de saia, para realmente sentar em cima dela. Então é uma peça que sempre está na minha bagagem, independente do destino que eu vou, porque ela tem essa... Cobertinha no ônibus. Cobertinha de ônibus, ela tem essa multifuncionalidade. E é verdade, gente, ele sempre tem enrolado na canga em viagens. Se você só pudesse viajar para um lugar para o resto da vida, qual seria? A cara é porque todo mundo sabe a resposta, Salvador. E aí eu acho que Salvador já virou um lugar que também é minha casa, né? Então é um lugar que quando eu volto, eu me sinto em casa. Então é óbvio que eu tô sempre descobrindo Salvador e tá sempre sendo muito mágico estar ali. Mas talvez Salvador nem valesse como resposta, Eu né? acho, porque agora vocês já moram metade do tempo lá, né? Mas tudo bem, no próximo Passaporte Black você pensa em outro Combinado. destino, tá bom? E qual o destino dos seus sonhos? O destino dos meus sonhos, eu tô sonhando muito em viajar pro Caribe. E aí, assim, de maneira ampliada. Eu gosto desse sonho. E aí pode ser Curaçao, pode ser Cuba, pode ser República Dominicana, mas essa região que é uma região que eu ainda não tive e que tem uma negritude muito específica, né? E muito efervescente, e que eu acho que as pessoas viajam para lá muito de olho na praia e no sol, e obviamente eu quero estar naquele mar muito azul, naquela areia muito branca, mas eu tô muito curioso também para descobrir a cultura e a história desses lugares. Sim, claro. Qual o seu tipo de viagem predileto? Ai, gente, se eu disser que eu gosto de viagem perrengue, vocês vão me julgar? Não me levando, tá tudo bem. Só faz mesmo, assim. Eu acabei de voltar do Jalapão e é o tipo de viagem que eu adoro. Porque, assim, você tá sempre em movimento. Então, cada dia eu dormia em um lugar. Então, tem muita estrada. Eu adoro viajar por terra. Tanto que eu tenho um livro chamado Dias pela Estrada. Adoro conhecer novas pessoas. E a gente teve muita essa vivência no Jalapão de poder conhecer a realidade quilombola, poder conhecer as comunidades, fazer vivências com elas. Então, foi muito especial essa parte, porque todo mundo, quando fala de Jalapão, só lembra da paisagem. E a paisagem me marcou muito. E é um lugar que a paisagem muda também, né? Então, tem duna, tem água, tem cachoeira, tem os fervedouros, que são incríveis, né? Que são olhos d'água que são nascentes. Eu, por exemplo, não sei nadar. E aí, essas nascentes, elas têm 70 metros de profundidade. Uau. Só que elas te empurram para cima. Então, mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir afundar. Então, era muito delicioso, né? Se refrescar ali. O Tocantins é estado quente. E foi ótimo essa experiência. Então, eu gosto dessas viagens em movimento. Eu sempre brinco que a minha próxima viagem vai ser para um resort para ficar lá 7 dias sem fazer nada. Ela até Nunca hoje não aconteceu. chegou, não. Ah, mas eu tô pronta para essa viagem também, tá? Antes da gente chamar o nosso próximo quadro, né, que é com o Negro Guia, quero que a gente fale um pouquinho sobre... A gente já falou, né, um pouco, a gente comentou no início, né, do tour da Barra Funda do Samba, que eu, inclusive, tenho uma reclamação a fazer aqui, neste podcast, que é eu ainda não fiz o tour da Barra Funda do Samba. Tô erradíssima, né? Então, quero saber um pouco dele. E também lembrar, né, que a Barra Funda tá no nosso livro, né, São Paulo Negra, um texto maravilhoso, escrito pelo Juca Guimarães. E o que você pode destacar do tour e também comentar um pouquinho sobre o livro e sobre a presença, né, da Barra Funda ali da região no nosso livro. A gente faz esse tour, né, que, como outras caminhadas negras do Guia Negro, são caminhadas de cerca de 3 horas, em que a gente tenta passar um pouquinho sobre lugares que as pessoas não conheceriam sem a gente. Um exemplo é o Largo da Banana. Sobre esses personagens da Barra Funda do ontem e do hoje, porque a gente sempre tenta trazer para o presente. E também fala de cultura negra, né? Então, destaca muito o samba nesse lugar, que é a Barra Funda. Então, é um tour que a gente vai passando por esses lugares. Tem um momento que a gente lembra dos bailes blacks que aconteciam na Barra Funda, né? O Chic Show, ele teve um momento grande que é onde hoje é a sede da Blue Space, que é a balada LGBT. Então, é muito legal poder destacar e poder lembrar desse movimento, né? Eu só quero destacar então, porque eu vou ter que falar, falar que o melhor texto do livro é o texto de Oswaldo Faustino, em que ele fala exatamente, conta justamente essa história sobre os bailes blacks de São Paulo. E assim, só leiam. Só leiam. Uma aula de jornalismo, é
incrível. E a gente dança junto com o texto, né? E aí o livro São Paulo Negra, que é esse livro que a Cíntia está citando, são 25 autores, também falando sobre cultura, personagens e lugares. Um dos lugares é a Barra Funda. O Juca Guimarães é um amigo nosso jornalista que vem da Zona Sul de São Paulo e é morador da Barra Funda já há muitos anos e apaixonado também por esse bairro. E ele traz muito bem, né, essas histórias, então a gente está muito feliz com esse lançamento. A Cíntia é editora do livro, eu sou o organizador, Heitor faz as imagens do livro, então a gente tem uma reunião aí de especialistas, de pessoas negras que trazem com muita propriedade essas histórias e essas vivências da São Paulo Negra. Hoje o nosso negro guia, morador também da Barra Funda, né? Vem acrescentar, somar e trazer ainda mais informação sobre esse bairro. Conta pra gente. Eu sou apaixonado por esse bairro. Eu sou da Zona Sul de São Paulo, naturalmente. Mas moro na Barra Funda desde 2017. Mas antes disso, eu já trabalhei em 3 empresas na Barra Funda. Então, já tinha essa relação de frequentar o bairro, happy hour. Depois me casei, me mudei para o bairro. Hoje trabalho no bairro. É um lugar que me desperta muito a criatividade. Até mesmo porque eu lembro que nos anos 60 teve a Rede Globo de televisão lá, né? E eu acho que isso trouxe esse movimento boêmio e cultural para o bairro. Tanto que lá tem muitas antiquário. E eu adoro esses móveis antigos, roupas, moda. É um espaço muito criativo, assim. Então, tem várias produções de streamings, né? Teatro, cinema, que o pessoal vão lá para alocar peça, comprar peça. Então, eu gosto... São Pedro lá Exatamente. também, né? Tem muitos teatros não oficiais, assim, né? Teatros de pequeno porte, tem muitas escolas de teatro lá. Então, é um lugar onde circula essa galera cultural e ativa, e acho que isso me desperta essa criatividade. Eu adoro andar no Minhocão, acho que é um dos lazeres da praia paulistana, onde tem muitos grafites interessantes, tanto do Rasmuck quanto do Vic Manvic, que o Gui comentou, né, sobre a galeria do No Martins, sobre a galeria do Josafá. Fazer esse circuito das galerias de arte também é muito interessante, até mesmo porque sempre foi um espaço meio excludente para as pessoas negras, e eu acho que a Barra Funda tem essa ocupação de rua que faz tudo meio ficar integrado, né, como o samba mesmo, né? Tem samba que são ambientes fechados, né, como o 22 ou a Dona Tati, mas tem a Rua do Chagas ali que eles ocupam a rua. Então tem no boteco, tem num bar mais chique, tem um samba mais pagode, tem um samba mais de cadência de partido alto. Então tem para todos os gostos, assim. Tanto que no domingo a gente vai fazendo esse roteiro de indo de bar em bar, vendo as diferenças, sommelier de samba, né? Um negocinho assim pra gente ver a diferença de cada samba. O meu melhor dia é quarta-feira. Eu adoro ir no Simval, onde tem um encontro lá do pessoal da Camisa Verde e Branco, né, a velha guarda, que é esse samba de partido alto. Mas depois a gente vai num samba da palma da mão lá no Fofocas. E ainda quem tem pique ainda atravessa a ponte, vai para Casa Verde, que lá tem o Cruz da Esperança. E conta pra gente onde que fica o Simval. O Simval, ele fica do outro lado do trilho do trem, né, já mais próximo à avenida... Como chama aquela avenida? Esqueci o nome. Cruzeiro Cruzeiro do Sul. Exatamente. Do outro lado, próximo ao restaurante Comar, e é uma região da Barra Funda que sempre foi tida ali como uma região dormitório, porque ela fica mais próximo do terminal de ônibus, né? Mas hoje está acontecendo esse processo de gentrificação, né? Por ser o bairro mais interessante do mundo, um dos 3 bairros mais interessantes do mundo. Então, tem subido muitos prédios, tem chegado muitos restaurantes e tem rolado uma nova ocupação no bairro, né? Ali a gente está bem próximo ao Bom Retiro, né? Sim. Então, tem muitas pessoas que trabalham ali naquelas fábricas de tecidos e tal. Então, é uma região que era um pouco esquecida, mas que agora começa a ter essa revitalização e essa ocupação do bairro. E é isso. Difícil o trabalho do Guia Negro, né? Vocês perceberam? Fazer tour dos bares. E você lembrou uma coisa muito interessante, Heitor, que a gente não tinha comentado ainda, que é a galeria de arte a céu aberto, que é o Minhocão, né? Que, como você destacou, às vezes galeria de arte é algo que não está tanto
não é tão comum para todas as pessoas, né, a visitação, e às vezes até é um rolê meio excludente, né, em certos aspectos, mas o Minhocão não tem disso, né, porque ele é aberto para todo mundo, e arte, né, para todos Pra ali, todos. é céu aberto, né. E eu queria aqui saudar seu Dionísio Barbosa, que acho que foi a pessoa que levou esse movimento dos cordões carnavalescos, principalmente para Barra Funda e em São Paulo. Eu sou apaixonado por carnaval. Eu, se eu pudesse, usava glitter todos os dias. Esse aí é fantasiado. Exatamente. Eu acho que a vida é esse carnaval eterno. E lá eu quero destacar, assim, blocos, né, como o Pilantragem, os Amigos do Prato do Dia, que também é incrível. Tem um Beat Louco, que também é bem legal. Tem o Buraco Quente, que é o pessoal da Afrojan que faz, que também é uma galera afrocentrada e que faz músicas incríveis, assim. Então, tem esse movimento de ocupar, até mesmo porque lá é um bairro que as ruas elas são muito largas, né? Então, acho que o carnaval ele se comportou bem ali naquela região. Então, hoje tem sido um dos principais circuitos de carnaval na cidade de São Paulo, é o bairro da Barra Funda. E acho que a gente tem que falar do Classe A também, né? Que Classe é esse A, cordão grande. carnavalesco muito especial que fica na Barra surge de um Funda. time de futebol, né? Esse futebol de várzea também, mas que também tem essa ligação com a camisa verde e branco e com o cordão Classe A, que também faz seus ensaios às quintas-feiras, durante o mês de agosto, setembro, outubro, já começa os tambores se aquecendo lá no bairro. Maravilha. Bom, fizemos aqui um mestrado e um doutorado sobre Barra Funda, né? Se você que está nos escutando, né, que está nos assistindo, também ainda não fez o tour Barra Funda do Samba, venha fazer. Vamos fazer juntos esse tour. E o que mais a gente precisa falar aqui antes de encerrar, meninos? Eu queria falar de um outro aspecto que a gente comentou pouco, que é sobre a Barra Funda LGBT. Então, é um bairro que hoje a gente viu o nascimento de vários bares ligados à pauta LGBT, principalmente das mulheres lésbicas. Então, a gente tem o Bandeira Bandeira, tem o Ribeira, tem o Obi, tem o Papoulos, que são bares liderados por mulheres sapatão, que tem esse público também, e que é um bairro que eu acho que todas as letrinhas do LGBT se sentem muito à vontade. E aí, só lembrar, assim, né, que aquele lugar que eu cheguei, que é a Barra Funda, ela tem uma circulação de pessoas de 65 mil pessoas por dia. Isso é um número muito alto, e é mais alto do que o número de moradores do bairro, que é de 50 mil habitantes. Então, a Barra Funda é esse lugar de circulação e de que a gente tem pessoas chegando e saindo todos os dias, né? E isso potencializa, né? Por ser esse espaço de passagem e de circulação, eu acho que ele tem essa efervescência cultural de vários pontos de vista diferentes que acaba contribuindo a ponto de que todo mundo se sente acolhido, né? Sim, com certeza. Como o Guilherme se sentiu há alguns aninhos atrás, não vou falar quando chegou aqui em São Paulo, né? Gente, amei saber mais sobre a Barra Funda. Obrigada pela oportunidade de entrevistá-los aqui hoje, né? E é isso, até a próxima. Mas convida as pessoas para assistir o episódio que você fala sobre Luiz Gama. Ah, é verdade, esqueci de falar. Então, gente, eu fui promovida, né? Que eu comecei aqui nessa plataforma, no Guia Negro, sendo entrevistada. Temporada passada, tive aqui falando sobre o meu muso, né? Como eu chamo, que é o Luiz Gama, poeta, advogado, jornalista, fundador do Partido Republicano, primeiro autor da literatura negra a se anunciar negro, nosso colega, né? Jornalista também, que fez um trabalho super importante de promover uma representação positiva da população negra nos meios de comunicação da época. Para saber mais, procura lá o episódio. E aí, hoje eu fui promovida e estou aqui entrevistando o Guia Negro e o Negro Guia. E a gente tá lá também no Pinterest, nas outras redes sociais, com um pouco mais desse conteúdo. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até a próxima. Curte, comenta e compartilha.